E aí, Gilberto, tudo bem? Tá me ouvindo direito? O negócio é o seguinte, Gilberto, não tem dia que a gente não precise ler o ponto crítico, né? Ponto crítico, escrito pelo Gilberto Simões Pires todos os dias, é uma parada obrigatória para quem quer saber e se informar a respeito das coisas da economia na nossa sociedade. Não apenas na sociedade brasileira, mas de modo geral, é, a respeito daquilo que acontece no mundo todo, né? E eu sou um leitor assíduo do Ponto Crítico e recomendo a cada um de vocês que também leia para ficar bem informado. Eu vou chamar agora o Bonamigo, que já está aqui. Porto Alegrense. E aí, meu amigo Bonamigo? Boa noite, Roberto. Tudo bom? Tudo beleza? Tá me ouvindo direito aí? Te escuto muito bem, sim. Vamos ajeitar aqui um pouco o enquadramento. Acho que está bem assim. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite aqui para a gente bater um papo, né, sobre as várias coisas, mas principalmente sobre as eleições municipais, já que tu és o presidente do Diretório Municipal do Partido Novo aqui em Porto Alegre, né? Nós vamos aí para a segunda experiência eleitoral e a primeira eu posso dizer que foi um sucesso, né? A gente conseguiu eleger o quinto vereador mais votado da cidade, e não apenas o quinto vereador mais votado, como o melhor vereador que Porto Alegre poderia ter nos últimos tempos. E não é o único vereador bom, né? Tem o Ricardo Gomes, que faz parceria também defendendo as pautas liberais, mas o Camozato, que nunca teve a pretensão de participar da política e acabou praticamente sendo empurrado para ela, né? Uhum. Demonstrou assim uma vocação bárbara para essa posição. Então, não haveria outra pessoa que não tu, Carlos Bonamigo, para ser convidado aqui nas vésperas da eleição para falar um pouco sobre o que pretende o Partido Novo, né, com os seus candidatos a vereador, por que, que o Novo não tem candidato a prefeito, quais são o que, que é necessário fazer para que daqui 4 anos a gente possa ter um candidato, né? E, enfim, todos aqueles assuntos que tu está cansado aí de ouvir e falar a respeito. E todos eles que eu adoro falar a respeito também, porque fala sobre as engrenagens que giram de um projeto que de fato é capaz de mudar o Brasil de verdade, né? Já está mudando em vários aspectos, né, Rachevski? A gente vê que a atuação do Camozato, sendo econômico com o dinheiro público, uh, resultou numa diminuição dos gastos gerais dos vereadores na Câmara da ordem de um terço. Então, é muito legal ver os resultados do trabalho. Eu não me esqueço também que em 2016 nós aprendemos muito contigo e eu estava ainda aprendendo, ainda estou aprendendo muito, mas na época muito mais, saindo do mestrado na Universidade Federal, mas ainda assim não conhecendo alguns conceitos bem básicos que hoje fazem parte central do meu pensamento político e tudo mais. E por isso eu te agradeço a disponibilidade e vai ser muito legal poder conversar contigo a respeito disso tudo. E eu vou
já abordar essa primeira questão, quando tu falava que o Camozzato não se via na política na época, e mesmo assim acabou entrando no projeto e hoje em dia nos orgulha, pois, como dirigente do Novo, eu diria para ti que a grande dificuldade que nós temos é justamente de conseguir pessoas, não digo pessoas boas, existem muitas pessoas excelentes por aí, mas fazer com que elas saiam das suas vidas profissionais, dos seus projetos de curto prazo e de médio prazo, com questões de família, inclusive, é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Talvez por alguma peculiaridade da personalidade daquele que é liberal e tem uma boa autoestima e corre atrás da vida e não fica parado e então cria planos e realiza coisas. O que a gente vê é que quando a gente senta para conversar com essas pessoas, elas estão sempre muito comprometidas com vários projetos. E, de outro lado, a política ela tem um quê de mal vista, né? Então, muitas pessoas têm muito medo do assassinato de reputações, de ser envolvido em escândalos que elas podem até não ter participação, inclusive usam a sua energia para evitar, mas mesmo assim são envolvidas e isso traz dores de cabeça. Então, o receio que as pessoas têm de participar da política é enorme. É enorme, né? E, de outro lado, é a minha missão, eu brinco com os nossos candidatos, nossos 14 candidatos aqui em Porto Alegre, que o meu trabalho como dirigente é trabalhar para eles e fazer com que eles tenham uma instituição como uma verdadeira plataforma de mudança, para que eles possam utilizar do seu empreendedorismo político, por assim dizer, para conseguir posições de poder, veja que curioso, para abrir mão do poder, né? Entendendo que a sociedade prospera e a sociedade ela é mais ética justamente quando as pessoas são livres para trabalhar e como políticos, por assim dizer, o nosso trabalho é viabilizar que as pessoas possam utilizar da sua criatividade, da sua inovação, inovando e tudo mais. Então, essa é uma grande dificuldade e certamente um desafio que o Novo vai ter para os próximos anos. Nós já estamos melhorando bastante, temos um time muito coeso de candidatos agora em 2020 e com certeza, no dia 16 de novembro, começa o trabalho para agregar, manter as lideranças, agregar novas lideranças, olhando para o pleito de daqui a 2 anos, porque Sim. as pessoas querem o novo. Esse é o sentimento que a gente tem, sabe? Tu sabe o seguinte, tu falaste muito em mudança, né? E a gente não pode esquecer que a mudança que o Novo propõe é uma mudança para melhor, né? Porque o que a gente tem visto ao longo do tempo são mudanças que tentam os políticos implementar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até mesmo no Brasil, e a cada mudança a gente vê a situação piorar, né? A decadência se agrava e as dificuldades para a população aumentam, né? Uhum. E o Partido Novo realmente propõe mudanças que até então nunca foram tentadas, na realidade, e os resultados aparecerão. Tem 2 coisas que eu queria te provocar aqui. Tu atua diretamente no processo de recrutamento e seleção de pessoas, né? E anteontem, conversando com algumas das candidatas e dos candidatos à Câmara de Vereadores, não só de Porto Alegre, como de outras cidades, todo mundo ressalta o fato de que o Novo ele tem na política pessoas comuns, né? Uhum. E eu costumo dizer para eles o seguinte: não, o Novo não tem pessoas comuns, porque pessoas comuns não fazem esse tipo de empreendimento, né? Uhum. O que se vê na política são pessoas ordinárias que usam a política para satisfazer interesses muitas vezes escusos, e pessoas extraordinárias que superam até mesmo as suas próprias limitações, muitas vezes até
extrapolam a sua capacidade, a sua vocação para fazer aquilo que é necessário, no meu modo de entender, e que muito recentemente os liberais perceberam, infelizmente, que é o seguinte: não adianta tu te tornares um empreendedor, um grande empresário, ou um pequeno empresário, ou até mesmo um profissional liberal, etc., tu estudar o máximo possível para isso, se o ambiente onde tu vai exercer a tua atividade é tóxico. Se o governo te trata como um escravo, né, te confisca a tua propriedade, te limita a tua liberdade no exercício da tua profissão, te pune toda vez que tu merece mais e te privilegia, ou privilegia os outros, no caso, né, com essa punição, que não merecem aquilo que é tirado dos que criam e dado para os que consomem. Então, tu que lida com essas pessoas, isso para ti, elas têm clareza a respeito desse papel, do que é devolver o poder das pessoas sobre a sua vida, sobre a sua liberdade, sobre a sua propriedade, e o direito que tem de buscar é a felicidade como elas bem entendem? O processo seletivo é de uma riqueza, Roberto, muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós fazemos questão de termos pessoas alinhadas aos nossos princípios, nós queremos ser uma plataforma aberta em que qualquer um que se veja como defensor desses princípios se sinta à vontade de ingressar no projeto, entende? Quais Muitas são os vezes, princípios? Rapidamente, assim, enumera os claro, princípios para a gente saber do que está falando. em primeiro lugar, a ideia de livre mercado, que é uma das questões menos compreendidas, sinceramente. É notável também acompanhar pessoas de bom coração, por assim dizer, que quando questionados, provocados e explicados, eles concordam com os princípios, mas eles não têm estudo na área do liberalismo, entende? Uhum. E ao passar dos meses do processo seletivo, com os cursos e os aprendizados, se mostram apaixonados defensores dos princípios ao final do processo. E eu me identifico muito com essas pessoas, porque como um apaixonado por política desde sempre, mas como conhecedor do liberalismo ali a partir dos meus 27 anos, é muito interessante ver o crescimento dessas pessoas. Mas, além disso, então, essa ideia de livre mercado, e muitas pessoas, até o último aspecto sobre isso, muitas pessoas com uma visão utilitarista da sociedade e que, ao se debruçarem sobre as relações de causa e efeito do livre mercado, conseguem aprender como que, para as pessoas mais pobres, o livre mercado é uma revolução social nas suas vidas, entende? E isso cria uma aderência muito maior à medida que o pessoal vai conhecendo o projeto. Então, algumas pessoas entram no novo porque eles são contra privilégios, por exemplo, ou são éticos contra a corrupção. Mas nós queremos pessoas que defendem a liberdade por inteiro. E nesse contexto, então, nós tentamos criar essa plataforma que as pessoas possam vir e também aprender com isso, e a gente sempre alerta. Nós tivemos 54 inscritos no processo seletivo aqui, Roberto. Nós tivemos 18 aprovados e, em função do corona, acabamos apenas com 14, tá? O que aconteceu Uhum. com todos esses outros participantes? Não foram aprovados no processo ou deixaram o processo voluntariamente quando nós dizemos para eles, olha, se tu não está disposto a defender essa ideia, talvez tu esteja atrás de outro partido. Nós Claro. queremos manter a liberdade das pessoas e tudo mais. Agora, queremos ter um time coeso com princípios que unem as pessoas do time, né? E nisso se inspiram também pelo segundo princípio do Novo, como o indivíduo como agente de mudanças, que é justamente essa ideia de que nós somos empreendedores da política. E assim como o empreendedor que abre o seu próprio negócio e toma risco, o Novo convida as pessoas para empreenderem junto conosco, tomarem riscos junto conosco e
terem conosco também a satisfação da vitória quando nós conseguimos o sucesso. Não só eleitoral, mas também político, quando a gente consegue barrar o aumento do IPTU, como a gente conseguiu aqui em Porto Alegre, quando a gente vê os resultados da diminuição das despesas da Câmara, e por aí vai, entende? Então, quando ainda sem nenhum vereador na Câmara se conseguiu fazer uma mobilização extraordinária para permitir que o Uber funcionasse em Porto Alegre, né? Pouca gente lembra desse episódio, né? Com certeza. Inclusive, a primeira vez que nós aparecemos no jornal, Rachevski, aqui em Porto Alegre, na capa da Zero Hora, foi justamente quando, na audiência pública sobre o Uber, e nós estávamos lá e desprevenidos ainda, amadores, não tínhamos um cartaz nem nada, pois uma das nossas colegas tirou um batom da bolsa e escreveu numa camiseta rapidamente ali, apoiando o Uber. Nós éramos os únicos apoiando o Uber ali naquele momento. E acabamos... E foi uma causa vencedora, né? E foi uma causa vencedora. E a gente... Agora, deixa eu voltar aqui um pouco. Eu aproveito essas lives também para a gente explorar um pouco os conceitos, né? Uhum. E tu falaste em duas coisas importantíssimas. Uma é livre mercado, e só para deixar, vamos dizer assim, para homogeneizar o entendimento do que seria o livre mercado. O livre mercado nada mais é do que o mercado, esse processo onde as pessoas interagem, oferecendo e demandando os bens nos quais vem valor, né, para melhorarem a sua vida, livre da violência, né? Seja a violência de integrantes do mercado, de outras pessoas, né, de bandidos, de fraudadores, de ladrões, enfim, ou seja do próprio governo. Quer dizer, livre mercado é aquele mercado, aquele ambiente onde o processo, né, dele é extirpada a violência, tá? Agora, o livre mercado, por si só, ele inexiste, né? Porque a gente sabe que na vida, nas relações sociais, existem pessoas irracionais que usam da força ou de fraude para obter aquilo que não merecem, né? Aquilo que não tem capacidade de produzir e que deveriam receber algo, no máximo, como caridade. Então, o que é o livre mercado? É fruto de uma série de instituições que precisam estar funcionando para que ele seja possível. Entre essas instituições, a gente tem a livre iniciativa, a propriedade privada e o Estado de Direito, que é um conjunto de normas, de leis implementadas por uma instituição outra, que é o governo, que visa exatamente defender e proteger aqueles direitos anteriores, né? O direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade. Então, isso é o livre mercado, e o livre mercado, ele não funciona para que se obtenha o maior bem-estar para o maior número das pessoas. Não é esse o objetivo. Isso é uma consequência, né, inerente ao processo no qual o governo, a sociedade, protege, estimula o indivíduo para que ele possa agir livremente, criando os valores necessários para que ele tenha uma vida próspera e feliz, né? E essa é a moralidade do processo. E a segunda questão que tu levantaste, que é o indivíduo como agente de mudanças, é exatamente isso. Porque o indivíduo, para mudar algo, e por sinal, nós, seres humanos, só conseguimos existir nesse mundo se a gente criar as coisas que irão nos manter vivos, né? Nós precisamos de liberdade para pensar e liberdade para agir de acordo com o nosso pensamento. Por quê? Porque nós somos os agentes de mudança, nós é que criamos os valores, né, numa sociedade. Então, nós é que buscamos os fatores essenciais para que a gente possa
existir nesse mundo como seres humanos. Então, filosoficamente, vamos dizer assim, essas duas premissas, esses dois princípios que o Novo defende, eles são absolutamente racionais, defensáveis e necessários para que a gente possa viver como seres humanos numa sociedade. Não é isso? Tu concorda com isso? Com certeza. E eu jogo para cima aqui o próprio aspecto histórico, em que quando a humanidade conseguiu finalmente ter um desenho para garantir minimamente a igualdade perante a lei, a liberdade para empreender, várias liberdades da faceta da vida humana, a gente viu um espetacular desenvolvimento da humanidade nunca antes visto. E nós podemos aqui nos comunicar dessa forma justamente por causa dessas instituições. E nos deixa com o coração pesado, agora voltando para a política em si, que essas instituições são combatidas por certas pessoas que muitos não compreendem as instituições, essas relações de causa e efeito, e outras, apesar de compreenderem, veem vantagens pessoais se sobrepondo aí à liberdade e à individualidade das pessoas, né? Ao que seria o mais próximo aí, talvez, do interesse público das pessoas mesmo, dessa soma de indivíduos, né? Na liberdade. E nós, aqui no Brasil, principalmente, estamos muito próximos de um precipício que é ignorado, desprezado por muitas pessoas. Graças a Deus, graças ao trabalho de muitas pessoas que defendem a liberdade há muito mais tempo do que eu aqui em Porto Alegre, inclusive. Olha só um pouquinho que eu de reconhecer. perdi o som. Vamos lá. Eu digo que estamos próximos de um precipício e... Vou colocar aqui meu ouvido porque deu uma interferência. Eu não estou te ouvindo. Vamos ver se o áudio melhora aqui agora. Tá me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo bem. Agora eu também estou te ouvindo. Então vamos lá. Dizia que nós estamos, de certa forma, próximos de um precipício em que essas instituições podem se perder, mas, de outro lado, pelo trabalho heróico aí de muitos liberais que defendem essas ideias há muito mais tempo, parece que finalmente a gente tem ali uma luz no fim do túnel para ir em direção a mais liberdade também. Eu acho que pela primeira vez na história do Brasil a gente tem movimentos culturais, sociais e políticos que cada um atuando nas suas vocações, a soma desses esforços finalmente cria uma massa crítica que nos permite, inclusive, ter o deputado federal mais votado aí do Rio Grande do Sul nessa eleição passada. Que foi o Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten. E vamos agora, nessa eleição municipal, com certeza, eleger muita gente. E, finalmente, vamos defender essas ideias abertamente e com orgulho, porque nós não podemos esquecer que na década de 90, quando fizeram aquelas reformas indispensáveis, algumas privatizações, foi tudo muito a contragosto e mal feito. E mal feito. Não foi feito por acreditar em determinadas ideias vinculadas à liberdade, mas a própria contingência do momento, né? Então, aqui parece que a gente vira uma página nessa década. Antes de tu virar a página, eu queria te dizer o seguinte: eu acho que tu é assim, tu tem uma visão muito otimista da realidade, porque tu tá vendo o precipício à tua frente, que a gente está se encaminhando para ele, né? Estranho, eu me sinto no fundo do precipício, olhando para cima e vendo que o caminho para chegar nas terras férteis, digamos assim, né, no Planalto, ou na planície, se a gente estiver no fundo do poço, muito distante. Eu não vejo com bons olhos a realidade, porque todas aquelas
premissas ou todos os princípios que a gente acabou de citar, que são fatores que mobilizam o Partido Novo, eles não existem na nossa sociedade. Nós não somos uma sociedade de livre mercado, nós não somos uma sociedade capitalista. O capitalismo aqui não passou nem perto, né? Nós não temos livre iniciativa, tudo aqui que se precisa fazer tem que ter o amém do Estado. O Estado diz o que nós podemos fazer e o que o Estado não expressamente disser que a gente pode fazer, a gente não pode fazer, né? Tem que estar dito que a gente pode fazer. Eu quero, senão, Rachevski, não pode. Eu vou te dar Só para concluir. E a propriedade privada é a mesma coisa. Quer dizer, nós não temos propriedade privada de forma absoluta como deveria ser para que se tirasse a violência das relações sociais, né? E Estado de Direito, não, nós temos o chamado Estado democrático de direito, ou seja, sobre os direitos individuais das pessoas, existe a decisão majoritária que, com raríssimas exceções, pode decidir a respeito dos nossos direitos, seja o direito à vida, à liberdade, à propriedade ou à busca da felicidade, como a gente bem entender. Então, eu acho que nós caminhamos lá embaixo, no fundo do precipício, tentando achar as saídas. E Sim. O Novo está tentando colocar uma escada para que a gente possa galgar e sair desse buraco que a gente vive há, sei lá, mais de 100 anos, né? Sem discordar de ti, eu queria dar a visão daquele que vê o copo meio cheio, tá? E eu diria que sim, é verdade tudo isso, mas eu vejo também nas pessoas com quem a gente conversa na rua, pessoas que nunca passaram perto de um livro a respeito de liberalismo, que elas têm dentro de si, quase que de maneira intuitiva, um desejo de liberdade. E que, claro, quando questionados a respeito disso, eles se comovem e concordam e aderem, entende? E eu diria, então, que sou muito confiante, porque eu vejo a nossa sociedade como uma maioria desorganizada, em alguma medida responsável pelo próprio sofrimento, tá? Mas também em alguma medida dominada por minorias muito bem organizadas que direcionam as instituições estatais para a manutenção de um status quo e que faz isso muito bem há muitos anos e criando uma sociedade muito patrimonialista, corporativista e por aí vai. Então, o Novo, nessa eleição em Porto Alegre, tem uma candidata fortíssima na Restinga. Nós temos outros 2 candidatos que estão conseguindo fazer excelentes campanhas no Sarandi e em outras regiões ali da Zona Norte. Temos um candidato fortíssimo ali na Cidade Baixa, como se fosse o equivalente, no centro, além de alguns outros candidatos no que seria a nossa zona de conforto ali a partir dos resultados de 2016. E a adesão dessas pessoas é impressionante. Então, quando nós somos taxados numa injustiça bárbara de o Partido dos Ricos, né, o que nós vemos justamente é os olhos impressionados sobre as nossas ideias, justamente daqueles que não têm recurso nenhum e que apanham da vida e do Estado já há bastante tempo sem ter a quem recorrer. Mas eu acho isso um elogio, Bodamigo. Eu acho isso um elogio, porque se o Novo é o Partido dos Ricos, significa o quê, no meu modo de entender? O Novo quer que as pessoas enriqueçam. Não importa o status que a pessoa esteja hoje. A gente quer acabar com a pobreza. Exato. Tá certo? Enquanto que esses outros partidos são partidos dos pobres. Ou seja, querem que os pobres se mantenham pobres para que eles possam fazer o que tu disse. Comandar, direcionar e, como se fossem massa de manobra, aqueles que precisam, por causa das políticas,
depender do Estado, né? Naquele ciclo vicioso. E se o Partido Novo é o partido dos ricos, o que a gente entende, no meu modo de pensar? É isso, nós precisamos permitir que as pessoas floresçam e enriqueçam, como qualquer um tem esse potencial, tá certo? Então, eu não me ofendo com esse tipo de discurso de que o Novo é o partido dos ricos, porque nós não defendemos privilégios nem para ricos, nem para quem não é rico. A gente defende a liberdade, a mobilidade social, para que as pessoas que se hoje estão pobres se agirem adequadamente, criando valor para si e para os outros, ascenderão e serão ricos, e os ricos que estão lá tentando viver amaziados com o governo, né? Se valendo do uso da coerção do Estado para se manterem naquela situação, esses deverão perder esses privilégios dentro dessa política que o Novo defende e caiam socialmente para aprenderem que precisa-se realmente, através do livre mercado, criar valor e propiciar uma vida melhor para si e para os outros. Então, Exato. acho que é ótimo esse rótulo. Sim, com certeza. Eu concordo com tudo. Claro que quando eles usam isso, eles se aproveitam da ignorância de algumas pessoas que não fazem a conexão com algumas dessas ideias que tu colocaste na mesa, né? Mas o ponto que eu quero dividir contigo a respeito disso é o proprietário da casinha do cachorro-quente, entende? O capitalismo como uma ferramenta de transformação social, não para aquele que tem dinheiro para pagar o advogado, o contador e lidar com toda a burocracia, mas como aquela pessoa que precisa colocar comida na mesa e por isso sai de casa para gerar valor para outras pessoas, com trocas voluntárias, conseguir ela enriquecer. E quando nós conseguimos nos comunicar com essas pessoas, e elas veem, então, que devem se orgulhar de enriquecer num mercado livre, gerando valor para outras pessoas, a adesão ela é muito rápida, muito rápida. É como Thomas Sowell comentava, a maioria das pessoas não tem as explicações liberais para a disparidade social, por exemplo. As pessoas crescem ouvindo que existem pobres, existem pessoas ricas, porque existem pessoas pobres. E que, como se a sociedade fosse um jogo de soma zero, em que para uma pessoa enriquecer, necessariamente outra pessoa precisaria empobrecer, essa é uma verdade colocada para a maioria das pessoas. Isso não faz sentido nenhum para a maioria das pessoas também. E por isso as pessoas não sabem muito bem o que pensar. E daí a importância dos movimentos culturais. Mas já é notável que quando nós estamos na rua fazendo campanha, esse é o relato que eu posso trazer aqui da experiência pessoal que a gente está tendo nessa eleição, a adesão tem sido muito especial, né? E nessas regiões de periferia em que aquele desavisado poderia achar que a gente não teria tanta penetração. E esse é um ciclo eleitoral dos vários. Aqui eu já comento o terceiro princípio, que a gente acabou mudando de assunto, mas o terceiro princípio muito valoroso no Novo é visão de longo prazo. Não queremos ficar pensando só nas próximas eleições, queremos pensar nas próximas gerações. E isso significa, então, organizar com antecipação. Nós fizemos várias inovações nesse ciclo eleitoral com eu e o meu pai e outros voluntários pegando ferros em madeireira, entortando, fazendo bandeira, tudo para tirar o máximo de valor da doação dos nossos filiados. Sabe, Rachevski, que o Novo coleta R$30 por mês dos seus filiados para, com uma base grande desses filiados, viabilizar a nossa atuação política, porque é imoral usar dinheiro tirado dos trabalhadores para pagar essas despesas políticas. Não concordamos com isso. Então, essa visão de longo prazo que contribui aí para eu ter essa visão muito otimista. E eu digo, Rachevski, quando nós conseguirmos aumentar a nossa base e conseguirmos ensinar para as pessoas
essas relações de causa e efeito de um lado, junto com os movimentos culturais, e de outro lado, demonstrar que essas ideias de liberdade são ideias de amor pelo próximo, inclusive. Em Porto Alegre existem 100 mil pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. É um dever moral, me parece, nós fazermos tudo que está no nosso alcance para criar o ambiente onde essas pessoas vão poder sair da pobreza e se desenvolver como pessoas, né? Uhum. E essa liberdade que a gente quer trazer para as pessoas também. E eu tenho certeza que a gente vai nos próximos ciclos eleitorais ali eleger muita gente, se tornar um partido majoritário no Brasil, e com o tempo vamos conseguir. Não vejo por que o Brasil é condenado à pobreza, ao estatismo e ao corporativismo. Acho que paulatinamente, com o tempo, o nosso número é 2030, é 30, porque quando foi decidido a respeito do número, a meta que o partido se deu foi de que até 2030 nós devemos ganhar a presidência da República. E vamos fazer isso com uma boa presença no parlamento para viabilizar as reformas. E vamos tomara que não seja só o wishful thinking, né, Rachevski? Uhum. O que eu queria te comentar é o seguinte, muita gente, tem aí a Magda, né, que é conhecida nossa, né, a Magda acompanha o Partido Novo há muito tempo, já participou várias vezes. É tua vizinha de prédio? Pois é, ela levanta questões, ela é um pouco insistente, mas as questões que ela levanta, elas são procedentes. Eu mesmo levanto muito essas questões, e até fizemos uma live, eu e o Carlos Molinari, para tratar especificamente do tema, e eu recomendo para quem não assistiu que assista, inclusive para a Magda, o tema O Partido Novo Tem Dono, né? Lá a gente explora isso muito bem, e eu duvido que alguém saia dessa live, depois de assisti-las, sem respostas para os seus questionamentos. Eu não vou tratar isso agora, aqui, porque quem faz a pauta da minha live sou eu, né? Então, eu só estou recomendando às pessoas que procurem aquela live específica para esses que não sabem se o novo tem dono, se tem dono, quem é o dono, quem não é o dono e como é que se faz um partido, tá? Então, recomendo que as pessoas procurem no meu Instagram, tá aí, tem, sei lá, 20 ou 30 lives feitas só em torno das eleições, e eu estou gostando de fazer isso. Eu acho que eu vou continuar, enquanto tiver um cara me assistindo, eu vou indo, tá? Eu acho importante colocar para fora aquilo que a gente pensa, né? Agora me diz uma coisa, vamos mudar de assunto aqui. Eu queria focar mais na campanha eleitoral e no dia 15 de novembro e fazer um comparativo da evolução do Novo com relação à última eleição de 2016 e agora. Eu lembro que em 2016 nós tivemos um vereador eleito, que foi o Camozzato, e nós tivemos um suplente, que foi o Linuzin, que, por sinal, fez mais votos do que 14 candidatos, e ele não entrou, e os outros 14, que tiveram muito menos votos do que ele, acabaram entrando, né? O que é uma coisa meio esdrúxula, né? Nas regras eleitorais. Então, dá um panorama, porque eu conversei com vários vereadores, e eu fiquei, assim, impressionado com a qualidade dos vereadores. Se a gente tinha alguma dúvida em 2016 qual o vereador votar, e se escolheu, provavelmente, pelo seu carisma, pelas suas características pessoais, o Camozzato, que se destacou muito, né? O Lino veio bastante atrás, né? E depois os demais. Mas agora a gente vê assim um nível de qualidade entre 5, 6, 7, 8, 14 candidatos muito próximos, né? O eleitorado vai ter dificuldade de escolher, tu não acha, meu amigo? Isso é muito bom, né? Tu oferecer abundância, né? Então faz um comparativo, como é que vai ser esse ano, quais são os números almejados,
Como é que foi em 2016? Quantos votos precisa cada vereador assim para sonhar, para ser o, sei lá, o sexto vereador do Novo que entrou para a Câmara de Vereadores, ou sétimo, ou quinto, ou quarto e tal? É, Faz aí um cálculo de bar aí, de de guardanapo para padeiro. gente, de padeiro para a gente chegar lá. Rachevski, em 2016 nós tivemos 16 candidatos, todos eles concorrendo pela primeira vez. Uhum, Nós abrimos diretório em abril de 2016, então foi uma grande correria. Os candidatos em 2016, a grande maioria deles eram voluntários sem nenhuma pretensão política, que estavam entrando ali muito por amor à camiseta, todos eles para fazer campanha, entendendo o desafio, sem nenhum laranja, né? Mas uhum, todos eles assim num sacrifício enorme. Ali nós conseguimos ver duas campanhas que se profissionalizaram e conseguiram desempenhos notáveis, a do Camozato e a do Lino. Nós fizemos na sim. soma ali cerca de 29 mil votos e por muito pouco nós não conseguimos a segunda cadeira. O sistema proporcional, que é o nosso sistema de votação para a eleição a vereador, ele funciona mais ou menos assim. Nós pegamos o número total de votos, o número de cadeiras, dividimos o número de votos pelo número de cadeiras para chegar no chamado quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral em Porto Alegre, grosso modo, é de 20 mil votos. Então, a cada 20 mil votos que o partido faz na soma de votos de todos os seus candidatos, é que nós vamos saber se o partido vai levar uma, duas, três ou mais cadeiras. Sim. Em 2016, então, por pouco nós não conseguimos a segunda cadeira, porque chega um momento em que nenhum partido consegue um quociente inteiro, e entre aqueles que conseguiram eleger pelo menos um candidato, eles vão pelas sobras, como se chama, absorvendo essas cadeiras remanescentes. Em 2020 é tudo muito diferente. Nós começamos a nos preparar para essa eleição no dia seguinte das eleições de 2018. Inclusive, eu concorri em 2018 a deputado estadual, foi uma aventura linda. E eu, como vários outros colegas que também concorreram, ali nós aprendemos muito com o segundo ciclo eleitoral. Agora nós temos uma boa ideia do que dá voto, do que não dá voto, o que é desperdício de dinheiro, para tirar o máximo de valor dos recursos doados pelos nossos filiados. E os meses de preparação da turma foi incrível, e a visão estratégica que a gente tentou ter foi muito interessante. Nós conversamos, Rachevski, com pelo menos 15 pessoas de fora do Moinhos de Vento, por assim dizer, que se inscreveram no processo seletivo, que nós dedicamos um bom esforço para capacitar eles, e infelizmente eles acabaram não passando no processo seletivo, porque de fato não tinham conhecimentos acurados a respeito dos princípios e, apesar de estar com o coração no lugar certo, por assim dizer, não tinham homogeneidade de princípios conosco, então ficou para a próxima, né? Vamos Ou continuar não tinham trabalhando. conhecimento também do processo da política, né? Como Exato, se precisa, né? com certeza. E agora, em 2020, nós então conseguimos chegar com 14 candidatos de grande alinhamento ideológico. Então, de fato, é aquela coisa que não interessa muito bem quem vai, a gente tem uma grande chance de que todos eles votariam muito, essencialmente, da mesma forma na maioria das pautas. Claro que Uhum. o candidato ele é o único e com certeza ele abraça uma determinada pauta e ele consegue fazer a diferença de várias formas diferentes. Mas a homogeneidade de princípios ela é notável entre os candidatos e também a energia que eles trazem para o pleito. Todos os nossos candidatos chegam agora em 2020 com muita energia para realizar esse sonho que cada um deles tem de ir para a Câmara para defender de maneira orgulhosa esses princípios. Deixa eu fazer uma observação que eu acho importante aí, até abordando um pouco essa questão de como o novo
trata os mandatários, né? Uhum. O que me parece é o seguinte: o Partido Novo ele defende princípios axiomáticos, tá? Aquilo que se demonstra ser verdadeiro, aquilo que é defensável através do uso da razão, da lógica. Muitas vezes Cada, auto-evidentes até. cada candidato, cada mandatário pode defender as pautas que tem ou que são levadas à votação de acordo com a sua consciência, independente do que o diretório pensa, ou do que o fundador do partido pensa, ou do que o presidente do partido pensa, ou do que os outros, os seus colegas pensam, né? Não existe uma determinação dogmática para que se defenda uma ou outra pauta, né? É claro que existem os princípios que a gente abordou e que esses princípios devem nortear, né? Porque são princípios axiomáticos, devem nortear as Como eu gosto de decisões. dizer, o novo, com os seus princípios, fixa molduras. Dentro Isso, dessas molduras, o eleito vai poder agir com liberdade. claro. Liberdade. E estimulamos isso para que ele use a genialidade dele aí para crescer e Claro, fazer as ele reformas que não ele pode precisa. votar em coisas que aumentam a intervenção governamental no mercado, que aumenta ou dê privilégios para alguém, que aumente impostos ou desperdício do dinheiro dos pagadores de impostos. Quer dizer, isso é óbvio, né? São coisas que os mandatários do Novo não podem fazer, né? Claro, na medida em que contrariam os princípios e ao aderir ao Estatuto do Novo, o novo tem dono, sim, o novo tem dono. O dono do novo é o Estatuto do Novo. Todos nós nos submetemos ao Estatuto do Novo, eu, os candidatos e tudo mais. E o Novo quer formar essa marca. A pessoa que vê alguém concorrendo pelo Novo sabe que esse candidato é alinhado a determinados princípios e tem ali uma boa previsibilidade nas questões que são chaves na nossa vida. Não vamos aumentar impostos. Aquele que vota no Novo pode confiar com muita tranquilidade que nós vamos estar combatendo ativamente, não só no voto, isso é importante dizer, porque há aqueles que no mandato fazem acordos para fazer corpo mole para determinadas Claro, coisas. Não, eu vou votar contra, mas pode deixar que eu não vou fazer articulações nem nada para impedir a aprovação. Não, negativo. Nós temos a energia para agir proativamente contra aquilo que vai violar os nossos princípios, pelo compromisso que nós temos com o nosso filiado e o nosso eleitor. Se o eleitor vota em alguém do Novo, confiando, então, que os princípios do Novo vão ser respeitados, para esse mandatário, uma vez no poder, seja pelo motivo que for, ele trai esse voto de confiança, como instituição, nós não podemos deixar isso barato. claro. Antes perder um mandatário, então que saia do Novo, paciência, não se trata de poder, se trata de Mas tem que fazer o manter a certo. integridade, né? A integridade do partido. Exatamente, se trata de manter a integridade e fortalecer a confiança do eleitor do Do Novo, do eleitor. filiado do Novo, nesse projeto de longo prazo que está mudando o Brasil. É isso aí. Bom amigo, me dá uma definição assim, vamos fazer uma analogia, né, para facilitar a compreensão. Tu entendes que os filiados, eles são clientes do partido que contratam uma espécie de seguro para ter uma agência que defenda os seus direitos na política? Ou tu acha que os filiados são acionistas, são investidores num projeto que tem também esse propósito, que visa atender uma clientela que não contribui financeiramente, necessariamente, para o partido, pode até contribuir também, né? Que são os eleitores. Como é que tu faria essa analogia, O assim, filiado, o filiado? o filiado eu me inclino à visão dele como um sócio do projeto. Alguém Tá. que está junto conosco aí. Já o eleitor, aquele que ainda não se sentiu à vontade para virar um investidor do nosso projeto, por assim dizer, ali eu entendo que nós temos uma obrigação com ele também, apesar dele não ser um filiado. E daí, Ele é um nesse ponto, cliente, né? É um não, cliente. eu posso ver ele como um cliente nesse caso, é. Tá bom.
Explicado, bem explicado. E isso é muito importante, né, Rachevski? Sem os filiados, e assim, ó, as críticas mais duras que nós recebemos são dos filiados. Qualquer coisa que sai engraçado por uma manchete mal escrita, por assim dizer, de alguma coisa que algum candidato do Novo fez ou de algum mandatário do Novo fez, nós recebemos imediatamente a reação dos filiados e de apoiadores. Não esperava isso do Novo e tudo mais. Explicar que focinho de porco não é tomada, né, Rachevski? Às Não, vezes é muito o que eu difícil, vejo é o sabe? seguinte, muitas vezes as pessoas exageram na crítica, né? Porque há uma série de... A intervenção governamental é tão grande nas nossas vidas que todos os aspectos das nossas vidas estão submetidos à força coercitiva do Estado e, obviamente, um partido político que vai atuar nesse campo, ele acaba também se miscuindo nesses assuntos, né? Então, tu tem, às vezes, uma pessoa que foca uma parte desse espectro, né? E se vê assim contrariada e joga todo o projeto. Como é que tem aquela piadinha, né? Joga o bebê fora junto com a água suja, né? É assim que se diz. Exatamente. Joga a água suja junto com o bebê fora, né? E quando vai olhar para o lado, vai descobrir que não tem alternativa, né? Porque raros, se é que existe, são os partidos que oferecem uma linha de pensamento mais liberal, não é só liberal, né? Uhum. Tem liberais como eu, tem liberais um pouco mais clássicos, tem Uhum. libertários que são um pouco mais anarquistas, tem até liberais progressistas, né, que são um pouco mais social-democratas. O Novo é uma espécie de guarda-chuva, né? Tem liberais da economia e conservadores dos costumes, né? Tem muita gente, né? Porque tem um mercado que precisa ser atendido, né? E os outros partidos não têm a mesma qualificação ética, moral e que o Novo, né? Como, por exemplo, não usar fundo partidário. Então, como é que essa briga de fazer campanha política respeitando a liberdade de expressão dos eleitores e dos filiados? Quer É, dizer, não sendo financiado com dinheiro extraído à força das pessoas. quando eu virei voluntário do Novo, eu até me perguntei, o que me garante que eu não vou virar aí um capacho de um cacique político ou alguma coisa assim, que eu vou de fato estar trabalhando por princípios, né? E ali a separação dos dirigentes, dos candidatos e dos mandatários, isso aí foi chave. Isso aí é um primeiro problema quando a gente fala de fazer campanhas exclusivamente com o dinheiro que voluntariamente investido pelas pessoas, né? Uhum. Nós temos um novo, todos os dirigentes são voluntários, então a gente precisa se desligar de muitos aspectos aí nas nossas profissões para conseguir tocar isso, sabe? Isso é uma primeira grande dificuldade. A segunda dificuldade, e que a gente está vencendo isso em algum aspecto, é que as pessoas querem investir naquilo que elas confiam e naquilo que elas conhecem. Em 2016, poucas pessoas nos conheciam. E por isso ali a dificuldade foi imensa. Elegemos o Camozato e começamos a demonstrar o valor do nosso projeto. Uhum. Veio 2018, elegemos o Fábio e o Giuseppe, que foram protagonistas do impedimento do aumento da carga tributária no Rio Grande do Sul, que estava sendo vendida como reforma tributária estadual. Então, Sim. ali novamente houve uma sinalização para a sociedade que o nosso Uma trabalho é sério, demonstração clara, uma né? demonstração Inequívoca. clara. E agora, em 2020, nós tivemos uma excepcional arrecadação de recursos, tá? Muita vaquinha
eletrônica, dezenas, centenas, milhares de pessoas fazendo pequenas doações. E a gente conseguiu levantar muitos recursos para ter uma campanha muito bem financiada na Restinga, 2 campanhas no Sarandi. E então a gente conseguiu tornar a cidade de Porto Alegre muito mais laranja. E claro que não só com uma boa arrecadação, mas também tirando o máximo de valor do real investido, como trabalho voluntário. Então, os voluntários da Grande Porto Alegre, onde o Novo, lamentavelmente, infelizmente, não teve candidato, vieram para Porto Alegre, fizeram muitos trabalhos. Eu vi gente ali fazendo concreto dentro de casa, enchendo balde de massa, de coxinha e açaí, para preparar os pés das bandeiras que mais tarde foram à rua aqui em Porto Alegre. Dezenas de voluntários trabalhando nisso. Voluntários cedendo carro para poder levar as bandeiras para cima e para baixo. E várias outras ações como essa. E dá muito gosto de ver tanta gente envolvida sem pretensão, não por dinheiro, mas por amor à causa, sabe? Eu acho que isso é um aspecto muito interessante que a gente vê. Que é esse aspecto. Você sabe que eu me lembro, e eu faço uma analogia aqui também, que é o seguinte: parece que a gente não está numa campanha política, parece que a gente está participando de uma gincana, né, daquela dos velhos tempos, em que as pessoas se envolviam civicamente para ganhar coisas, né, que iam lhe deixar felizes, alegres e tal, simplesmente pelo simples fato de colaborar entre si e criar aquele espírito comunitário que muitas vezes faz falta numa campanha política, né? Sim, isso eu acho exatamente. fantástico. Mas, bom amigo, eu queria te dizer o seguinte, bom amigo, tem uma coisa aqui que eu tenho seguido à risca, que é a pontualidade. A gente começou exatamente no horário, e eu vou ter uma segunda live hoje está corrido o dia, com o professor Ganza, lá de Araxá, Minas Gerais, tá? Candidato do Novo para a Câmara de Vereadores de lá, e nós marcamos para as 9 horas. Então eu vou te dar, assim, 2 minutos para tu finalizar a live, te despedir de quem está nos assistindo, e também te despedir de quem irá assistir no futuro. E eu apenas encerro te agradecendo mais uma vez a participação e torcendo para que realmente a gente consiga botar pelo menos metade daqueles candidatos à Câmara de Vereadores lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque a gente precisa mudar e precisa mudar para melhor, né? Sim, e esse é um pleito único pra gente, com muita gente Tu boa. vai conseguir falar 2 minutos só, não? Vou tu conseguir, consegue sim. falar? Consigo, Porque tu vou ser mais fala rápido. muito bem e eu gosto de te ouvir, né? Se tu não parar de falar, eu não vou te interromper. Eu vou ser mais rápido do que isso. Eu vou fazer só um apelo para todo mundo que está ouvindo, para lembrar a todos aí que não tem nada mais poderoso hoje para a defesa da ética e da liberdade do que escolher um candidato, adotar esse candidato, pedir material de campanha desse candidato e proativamente fazer o pedido de voto em favor desse candidato. Os candidatos do Novo são muito preparados, estudaram muito e estão com a energia necessária para, de maneira muito aguerrida e orgulhosa, defender a ética e a nossa liberdade na Câmara de Porto Alegre. Essa é uma oportunidade única. O esforço de centenas de pessoas foi necessário para conseguir criar esse time e colocar ele à disposição das pessoas em Porto Alegre. As pessoas precisam ser alertadas que esse time está à disposição, as pessoas de Porto Alegre, e na manhã do domingo, é muito importante que nós tenhamos dezenas, centenas de milhares de pedidos de voto para os porto-alegrenses, e nós vamos ver uma revolução da liberdade na cidade de Porto Alegre se nós conseguirmos unir esses nossos esforços. Então, muito obrigado aí pelo convite, Roberto. Parabéns pelo trabalho e assim, tu me inspira muito, já te disse isso. E tô saindo daqui energizado. A gente tem mais alguns dias de campanha. Vamos com muita energia para cima deles aí. Beleza. A admiração é mútua, então, tá? E eu te desejo boa sorte, sucesso. E domingo a gente vai estar lá votando no candidato do Novo preferido. Tá bom? Que legal.
Tchau, boa noite, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.